tema da palavra de hoje é o alvorecer de um novo tempo. A nossa história começa com Jacó fugindo do seu irmão. Vocês se lembram? Jacó trai o seu irmão, trai o seu pai, engana o pai que vai trazer a bênção da primogenitura para o seu filho primogênito, que era Esaú. E na verdade quem está lá recebendo é Jacó. Ele engana o pai, engana o irmão. Quando o irmão chega, a bênção já tinha sido impetrada. E naquele tempo, o primogênito recebia o dobro da herança do que os outros filhos. Então, na verdade, Jacó começa a sua vida como um homem esperto, que para alcançar os seus objetivos e os seus meios, ele faz qualquer negócio. Mas por conta de decisões erradas, ele tem que fugir da presença do seu irmão para não morrer. E na verdade, ali começa uma grande história de restauração. E eu contei para vocês do encontro que ele teve com Deus, no sonho que ele teve de uma escada que subia até os céus, e ali foi um alvorecer de um novo dia, porque na verdade, Deus encontra Jacó, no momento que o sol se põe. Jacó está fugindo em direção a Harã, e ele para ali para descansar, ele não conhecia o caminho, então ele pernoita ali, e tem um sonho, e Deus fala com ele. E ali começa uma nova história. Então eu quero dizer para você que assim como Deus visitou a Jacó no início de um novo dia, porque para o judeu, um novo dia começa a partir do momento que o sol baixa. Deus estava querendo dizer para ele, olha, o que passou, passou. A partir de agora, eu tenho uma nova história para você. E eu quero dizer para você, que Deus está dizendo para você hoje, que o que passou, passou. E hoje Ele quer começar uma nova história na sua vida, amém? Quantos aqui querem ter uma nova história? Querem ter um novo tempo com Deus? Jacó estava deixando para trás muitas coisas importantes, mas ele estava indo na direção de um futuro que Deus tinha para ele. Na verdade, essa experiência que Jacó teve ali foi a experiência de conversão. Jacó era filho de crente, mas não era crente. Você conhece alguém assim? Que nasceu num lar evangélico e não é crente? Ou que tem pais crentes e ainda não é crente? Essa experiência que Jacó teve com Deus, sonhando, é a experiência da conversão. E aí então, o texto mostra, no dia seguinte, ele se levanta, e ele se lembra do sonho, e aí, quando ele reconhece que ele teve um encontro com Deus, ele faz um voto a Deus, de consagrar a sua vida. Gênesis 28, de 18 a 22, o texto diz assim: Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que estava posta à altura da sua cabeça, e pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar de Betel. Porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, repita isso, diga, se Deus for comigo, e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto tu me deres, certamente te darei o dízimo. É interessante aqui, porque Jacó, ele faz uma reflexão e ele percebe que o jeito que ele levou a vida até aquele momento não dá certo. E tem muita gente aqui que talvez tenha levado a sua vida inteira nos trancos e barrancos, fazendo trambique, dando um jeitinho de enganar alguém, de passar por cima do outro. Um Jacó da vida. A partir daquele momento, ele olha para trás e ele perdeu tudo.
sonhava. Ele não só não teve o dobro da herança, como não teve também nem a parte que lhe cabia como segundo filho. Mas ali ele tem um encontro com Deus. E esse é o momento da conversão. E ali ele fala para Deus: Senhor, se o Senhor me der o que comer e o que vestir, eu vou seguir contigo. E ainda vou te dar o dízimo de tudo. Vejam que agora ele já não está mais pedindo riquezas. Ele está pedindo o suficiente para subsistir. Deus não tinha retirado as promessas que ele tinha para Jacó. Deus ia fazer de Jacó um homem muito rico. Mas Jacó, nesse momento, quando ele consagra a Deus aquele lugar, ele derrama óleo, como libação. Literalmente ele está consagrando a sua vida. Ele está dizendo: Deus, o meu passado eu fiz tudo por minha conta. Fiz o que tinha que fazer. Enganei até o meu próprio pai e o meu irmão. Mas daqui para diante não vai mais ser do meu jeito. Daqui para diante vai ser do seu jeito. E eu quero te dizer, querido, que quando uma pessoa se converte a Deus, ela faz esse tipo de voto. A prova da conversão é o arrependimento. É o entendimento que o jeito errado não é o jeito de Deus. O jeito errado não é o jeito de Deus. E diz: e o jeito da carne traz consequências, traz perdas. E naquele encontro que ele tem com Deus, aquele sonho, Deus então promete maravilhas para Jacó. Vou te fazer rico, vou te abençoar muito. Esse lugar que você está deitado vai ser teu. A sua descendência vai ser abençoada e vai para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Mas, se a gente parasse de ler aqui, a gente ia pensar: tudo aconteceu na vida de Jacó rapidamente. Quantos aqui estão esperando que as coisas aconteçam rapidamente? Meu querido, eu quero te dizer: Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Vocês estão nesse ponto aqui. Talvez alguns estejam mais para diante, né? Mas quando alguém entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que acontece no coração é a pessoa se consagrar e dizer: agora o passado é passado, eu vou mudar de vida. E certamente Jacó, que estava indo em direção a Harã, lembrando dos sonhos e das bênçãos que ele recebeu de Deus no sonho, ele foi para lá cheio de moral, cheio de convicções, de alegria. Então ele vai chegando em Harã. Lembram-se que eu falei para vocês que de Beersheba até Harã eram 800 quilômetros. Ele tinha andado só 65, ainda tinha um caminho imenso para frente. Quando ele vai chegando lá, a primeira pessoa que ele vê é uma jovem linda, chamada Raquel. E ele se encanta logo de cara por Raquel. E aí quando eles travam a conversa, ele descobre que Raquel é parente. Ela é filha de Labão, irmão da mãe dele. Então, portanto, eles são primos, como a dona Pina e o seu Osvaldo. Primos de primeiro grau. E ele então fica tão apaixonado por Raquel, ele fala: é a mulher da minha vida. Então, quando ele chega, até o momento em que ele conhece Labão, seu tio, e eles começam a conversar, ele já se apresenta, diz que ele é um homem forte, sabe trabalhar, e que ele gostaria de casar com a sua filha. Faz a proposta e o tio dele, Labão, fala: tudo bem, meu querido, é melhor eu entregar para você do que entregar para um estranho. Só que é o seguinte, aqui tem um dote. Você vai ter que trabalhar 7 anos por Raquel. E ele então passa a trabalhar 7 anos por Raquel. Quando completam os 7 anos, ele chega para Labão e falou: já paguei o dote. Vamos fazer agora o casamento. E Labão chama todas as pessoas importantes da região e faz a festa do casamento.
Quando a noiva vai para a câmara nupcial, a mulher naquela época ia de véu. Até lá então ele não tinha visto o rosto dela. Ele entra na câmara nupcial, tem uma noite de núpcia maravilhosa. Pela manhã, ele descobre que Raquel não era Raquel. Era Leia, ou Lia, como algumas versões. E Jacó fica indignado, mas que negócio é esse? E aí ele chama o seu tio e fala, escuta, eu trabalhei para você 7 anos por Raquel. Aí Labão falou, mas aqui não é assim que se faz. Você quer levar a mais nova, tem que levar a primeira mais velha. E ele falou, mas então como é que eu tenho que fazer? Não, você cumpre a semana de núpcias, depois você trabalha mais 7 anos para mim. Após a primeira semana de núpcias, ele já recebe Raquel. Mas ele tem que trabalhar mais 7 anos para Labão de graça. Essa é uma outra revelação que eu quero te dizer, que Deus me falou. Quando uma pessoa se converte, Deus perdoa o passado, promete as bênçãos no futuro. Mas Ele vai tratar com o caráter da pessoa que se converteu. Você se lembra quem era Jacó? Era o usurpador. Você se lembra quem era o Jacó? Era o enganador. Adivinha o que Deus faz na vida dele? Bota uma pessoa na vida dele para enganá-lo. O enganador se torna enganado. Tem muita gente que está sendo tratado por Deus e fala, é o demônio. Querido, se você não deixar Deus te tratar, vai ter sempre um demônio no teu caminho. E Deus vai tratar exatamente na área do teu caráter que precisa ser transformada. O enganador precisava conhecer o outro lado agora. O lado de ser enganado. Deus, na verdade, botou um espelho na frente de Jacó. Você gostou de enganar? Como é que é o contrário? Como é que é ser enganado? E Jacó, então, tem que levar as consequências. Agora, você pensa que isso não era Deus na vida dele? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus te ama muito. Mas o propósito que Deus tem na tua vida é de fazer de você uma pessoa de bem. Uma pessoa que glorifique o seu nome. E tem muita gente que se converte, mas não quer mudar o caráter. E você pode ter certeza de uma coisa. Da mesma forma que o enganador Jacó encontrou um Labão na vida dele, você vai encontrar um também. É melhor se converter. Diga, é melhor converter o caráter. A salvação, meu querido, é pela graça. Diga, a salvação é pela graça. Mas diga assim, a transformação de Deus dá trabalho. Mas apesar disso, de ter passado por uma situação tão triste, né? Aliás, Jacó passa a ter problemas sérios, porque uma mulher já é difícil dar conta. 2. Sempre houve muita briga entre as 2. Lia reclamando que Jacó só gostava de Raquel. Mas Jacó falava, eu não gosto de você, eu gosto da outra. E houve muitos problemas, consequência do caráter de Jacó. Deus ia fazer algo novo na vida dele, mas tinha que tratar o caráter dele. Então eu quero que você saiba, na hora que você se converte, deixa Deus tratar, porque quanto mais resistir, mais Deus vai te resistir. E você pode enganar todo mundo, você pode ser o bambambam, mas querido, Deus é capaz de te quebrar quando Ele quer. Como é que você prefere vir para Deus? Numa boa ou numa crise? E Deus continuou abençoando a Jacó. Ele trabalhou os 14 anos de graça. E quando completaram os 14 anos, ele chegou para Labão e falou, bom, agora eu quero ganhar, porque eu tenho direito. E ele entrou num acordo com o tio dele. Ele falou, vou continuar pastoreando
o rebanho. Mas a partir de agora, todas as ovelhas que nascerem malhadas, de cores diferentes, são minhas. As que nascerem de uma cor só, são suas. E Labão fez essa escolha exatamente por quê? Porque ele sabia que as malhadas eram mais raras. Então Labão falou, vou continuar tomando desse trouxa. Só que Deus estava no negócio. E eu quero te dizer que quando você se converte, Deus trata com o filho, mas o filho é dele. Não se meta com o filho de Deus, porque o filho de Deus, Deus trata. Deus pode até, é como você ter um filho. Se você precisar, você dá umas palmadas nele, mas vai de alguém entrar no meio para dar palmada. E o que Deus fez? Só nascia malhada. E Jacó começou a enriquecer, porque a bênção de Deus está lá. Querido, Deus controla todas as coisas. Você está me entendendo? Aí Labão falou, não, tem um negócio errado, vamos trocar. Você está fazendo alguma maracutaia. A partir de agora, todos que nascerem malhados são seus. Não, são meus. E as lisas são suas. Adivinha o que começou a nascer? Só lisa. Porque a bênção de Deus era com Jacó. Jacó já tinha se entregado para Deus. Ele estava sendo tratado por Deus. Mas aquele tratamento não excluía a aliança que Deus tinha com ele. Quantos aqui estão se sentindo tratados por Deus? Querido, você pode estar sendo tratado por Deus, mas isso não exclui as promessas que Deus tem para você. Ai do diabo quando se levanta contra um filho de Deus. Ai de um ímpio que se levanta contra você. Se você entregou a tua vida para Jesus, se você teve encontro com Jesus e deu a sua vida para Ele, você está marcado. E as promessas de Deus vão se concretizar na tua vida. Então Deus abençoava Jacó. Não importava a escolha de Labão quanto ao rebanho. E chegou um momento que deu problema. E eles decidiram se separar. E Jacó entende, depois de 20 anos, quer dizer, ele ficou 14 anos trabalhando de graça. E durante 6 anos que ele trabalhou, nesse sistema onde ele ia receber um salário, a Bíblia diz que ele enriqueceu demais. E mesmo quando ele está voltando agora, e é que é parte do tratamento de Deus, é importante que você entenda isso. Deus tocou no coração de Jacó. Jacó, eu te abençoei, estou te livrando do enganador, mas tem uma coisa, você não vai seguir para o futuro sem se encontrar com o passado. Quantos aqui querem ter um futuro? Deus está dizendo para você, você não vai seguir para o futuro e ser abençoado, se não resolver o passado. Jacó saiu fugido, e homem de Deus não precisa andar fugido. Deus falou, você vai voltar e vai se encontrar com Esaú. E este é o trabalho de Deus. Tem muita gente fugindo do passado. E Deus está dizendo para você, o meu tratamento na tua vida inclui, em primeiro lugar, mexer na área que você precisa ser transformado. E Deus vai colocar alguém na tua vida para fazer exatamente o que você faz com os outros. Mas Ele te supervisiona. Ele vai te abençoando, mas vai parando as arestas. Segunda coisa que Deus falou na vida dele, agora você vai voltar. Quantos aqui têm passado que querem se esquecer? Mas eu quero dizer para você, querido, tem coisas do teu passado que você vai ter que encarar. Porque você não vai ser transformado por Deus se você não deixar Ele te usar para consertar o que foi estragado. Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser uma situação financeira, algum imbróglio,
alguma situação que você foi esperto. E Deus está dizendo para você, não vou te liberar o futuro abençoado antes de você tratar com o passado. Mas ele se dispõe a fazer isso. Ele vai adiante. E ele começa a fazer o caminho de volta. Mas no meio do caminho, novamente, vocês se lembram que eu falei para vocês? Que quando ele saiu de Beersheba para Arã, Deus se encontrou com ele no meio do caminho. Agora Deus encontra com ele no meio do caminho de volta. E Deus faz com que ele tenha um outro encontro com Deus. Agora não é mais um encontro de salvação. Não é mais um encontro em que ele entrega a sua vida. Agora é um encontro onde Deus vai forjar o seu caráter, para que ele alcance o propósito que Deus tem para a vida dele. Você já aceitou Jesus? Então seja salvo. Mas diga para ele assim, este é só o começo da história. Diga, Deus vai tratar com a tua vida. Até chegar um momento que você vai ter uma experiência com Deus, como você nunca teve. E você vai ser transformado. Amém? Até aquele momento, Jacó continuava sendo Jacó. E Jacó, como eu contei para vocês, né? O nome significa mão no calcanhar. Porque ele nasceu já puxando o calcanhar do irmão, para ver se ele conseguia atravessar e ser o primeiro. Não deu conta. Mas Deus ia mudar o nome de Jacó. E ele muda o nome de Jacó numa situação extraordinária também. E eu quero mostrar para vocês. Está lá em Gênesis capítulo 32. Versículos 22 até 31. No meio do caminho, ele antes tem um encontro com os anjos de Deus, chama o lugar de Manaim, não vem ao caso aqui agora. Mas ele continua andando, e o texto diz assim, naquela mesma noite, levantou-se, e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Diga assim, ficou só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E ele disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço o teu nome. Respondeu o homem, porque perguntas pelo meu nome, e ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto a face de Deus, face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e manqueava, ou manquejava, de uma perna. A primeira luta de Jacó foi com a sua alma. Jacó estava se pelando de medo. Você já teve que fazer alguma coisa que você não tem a mínima vontade de fazer? Mas você sabe que se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Jacó estava morrendo de medo. Sabe o que ele fez? Quando você lê o texto na continuidade, ele mandou os servos dele na frente com um monte de rebanho. Primeiro os servos com um rebanho enorme para encontrar Esaú. Porque ele pensou assim, se Esaú estiver bravo, eles já vão ficar sabendo, eu fujo. Manda os servos na frente, depois mandou as concubinas, com que ele também teve filhos, e por último, ficou ele, as 2 mulheres e os filhos.
A alma dele estava sendo tratada. Deus estava fazendo com que ele tivesse uma luta na sua alma. Mas mesmo com medo, ele foi em direção ao seu destino. Aquilo que Deus tinha para ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes, Deus espera de nós que a gente enfrente a nossa alma. Porque tem muita gente que deixa de fazer o que tem que fazer, por medo do que vai acontecer. E Jacó, mesmo temendo o que o seu irmão podia fazer, ele vai adiante e manda o seu rebanho para presentear o seu irmão. Quando chega no vale de Jaboque, havia um rio, ele manda as suas esposas com os seus filhos passarem. E ele fica sozinho. Tem momentos na vida da gente que a luta que a gente vai travar é solitária. Nessa hora, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua esposa, nem os seus filhos vão estar com você. Você já teve um encontro assim com Deus? Deus está te dizendo, querido, que no tratamento que Ele vai fazer na tua vida, vai chegar uma hora que Ele vai te pôr numa sinuca de bico. Você sabe o que é uma sinuca de bico? Quem já jogou sinuca, é aquela bola que você tem que acertar, mas você não vê de onde, porque não tem como sair. O alvo que você tem que acertar está todo protegido. E Deus então está tratando ali com Jacó. E na hora que ele se vê sozinho, chega um homem e começa a lutar com ele. Sabe quem é este homem? É Jesus. E Jesus luta com ele a noite inteira. E quando ele percebe que Jesus é quem ele é, ele começa a falar: me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E o Senhor lutava com ele, e ele tinha aquela luta ferrenha, e de repente o sol começa a nascer, e Jesus começa a falar: me deixa aí porque eu tenho que ir embora. E ele diz: não vai sair daqui antes de me abençoar. Sabe o que Deus falou para mim? Você sabe qual é o pecado da tua vida que você tem que abandonar. Você sabe, mesmo que isso seja uma luta ferrenha que você tem que ter, você tem que estar diante de Deus, lutando com Deus, dizendo: Deus, eu não quero viver desse jeito, eu quero vencer isso na minha vida, eu não vou te deixar antes do Senhor me abençoar. E a Bíblia diz que a luta de Jacó foi no nível do sangue, ele querendo a bênção, e o Senhor o resistindo. Quando Deus olhou para ele e falou: agora eu entendi que você quer mesmo a bênção. Aí Deus toca nele, Jesus toca na coxa dele, na junta aqui. E ele fica com uma marca para o resto da sua vida. Passa a manquejar. Mas naquele dia, Deus falou para ele: agora você não é mais o usurpador. A partir de hoje, você é Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Tem muita gente que está querendo ser abençoado, mas não quer pagar o preço pela bênção. Querido, você começou a usar a droga, não vem pedir agora para Deus tirar, sem você ter que ralar. Eu nunca pus um cigarro de maconha na minha boca. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Mas quem já usou droga sabe que entrar é fácil, sair é difícil. É ou não é? Se você não sabe disso, venha no Reviva, na quinta-feira, que você vai ouvir os testemunhos. Agora, todos os que estão aqui, o Fábio é um deles. Daniel, o líder, nunca usou também, né, Daniel? Mas conhece a história. Sabe de uma coisa, que só sai da droga quem decide que vai sair. O pecado só vai ser vencido quando você fica no pé de Jesus, lutando
para vencer aquela área e dizer: eu preciso da tua bênção. Mas não vai ser fácil. Quanto você quer vencer do pecado que te amarra, e te liga e te amarra ao passado? Deus me mandou dizer hoje para você: eu quero fazer na vida de cada um de vocês como eu fiz com Jacó. Ele não só deu a salvação que é de graça, ele mudou o caráter de Jacó definitivamente. Naquela hora, Jacó não tinha mais ninguém a não ser ele e Deus. E Deus está dizendo: se você me buscar e lutar até o ponto de eu tocar na tua vida, você vai ser transformado do mesmo jeito. Deus, diga para ela: Deus quer transformar o teu caráter. Diga: Deus quer te dar uma vitória completa. Diga: não vai ser fácil não, meu irmão. Diga assim: porque as lutas interiores são duras, mas Jesus quer se encontrar com você e te dar uma experiência definitiva de vitória sobre aquela área da tua vida. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Talvez você esteja aí no meio da igreja dizendo: Deus não me ama, porque eu me converti, mas eu continuo com uma luta. E Deus está dizendo assim: meu querido, eu te amo e vou lutar com você, mas você precisa querer ser livre, você precisa querer essa bênção mais do que tudo na tua vida. E eu vou te ajudar. Foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Ele lutou com o Senhor. A primeira luta foi com a alma dele, porque ele já tinha visto a Deus, mas ele ainda tinha que enfrentar o seu irmão. E tem muita gente aqui com medo de tomar uma decisão, e a alma está temendo: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir abrir mão. E Deus está dizendo: vai sim, mas você tem que querer. E o Senhor luta com Jacó. E de um homem usurpador, ele se torna o pai de uma nação abençoada. Jacó nunca mais enganou ninguém, porque ele entendeu que o futuro dele dependia de Deus. Meu querido, você não precisa usar os métodos do mundo. Tem gente que pensa que pode se converter e continuar usando os métodos do mundo. Na vida tudo que vai volta. Toda ação tem uma reação contrária, no sentido oposto, na mesma força. Jacó enfrenta o medo e ele vai para o seu destino. E Deus está dizendo: eu vou dar libertação quando você for para o destino. Quando você tomar a decisão que você sabe que tem que tomar. E vai chegar uma hora que você vai ter que lutar até um nível do máximo das suas forças. É nessa hora que Deus vai tocar em você e vai transformar o teu caráter. A tua fraqueza vai se tornar uma grande virtude. Amém? Essa é a história de todos nós. Cada um tem a sua luta. Cada um tem as suas dificuldades. Sem isso aqui eu não consigo ler. Quando Jacó pergunta o nome de Deus, Deus falou assim: eu é que eu vou te falar do teu nome. Você daqui para diante, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. Somente nesse dia, 20 anos depois da sua conversão, que o propósito de Deus para Jacó começou de fato a se cumprir. Se você já entregou a vida para Jesus, você deu o primeiro passo. A tua salvação está garantida. Mas a hora que você entrou por essa porta, você vai começar a ser tratado por Deus. E quando estiver sendo tratado,
não geme não. Diga, não tem jeito. Você vai ser tratado. E Deus sempre esteve junto dele. Sempre o abençoou. Como você muitas vezes olha para as bênçãos da sua vida e fala, não, mas Deus me aceita assim mesmo, porque afinal de contas Ele está me abençoando. Querido, é como um pai para o filho. Se o pai não abençoar o filho, não der comida para ele, não der escola para ele, só porque ele está pisando na bola, não sobra um. Ele continua investindo na tua vida, continua te abençoando, mas, querido, aquela coisa da rédea solta, quando você é pequenininho, você começa a ficar velho, é que nem você vê criança banguelinha, é uma delícia, não é? Agora, depois de ver um marmanjão banguela, é coisa horrorosa. Criança falando tudo erradinho, né? Até os pais falam tudo errado para ver se ele fala. Ai, que bonitinho. Agora, depois de um tempo, continuando falando errado, fica feio. A pessoa se converte, ela só vê a graça, são as promessas. Como Jacó viu um futuro maravilhoso. Mas aí o pai, que começa a acompanhar, começa a torcer a vida dele. Quantos aqui estão se sentindo espremidinho por Deus? Isso é bênção, meu irmão. Isso é Deus te amando. É Deus cuidando da tua vida. A Bíblia diz que Deus só disciplina o filho que ama. Está na disciplina? Glória a Deus. Eu não estou vendo ninguém dar uns pulos de alegria. Fala assim, glória a Deus. Porque Deus disciplina os filhos a quem ama. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mas ai de quem mexe com Jacó. Porque Deus fala, do meu filho eu trato. Não vai querer ninguém querer botar a mão e se fazer de Deus no meu lugar. Então, quando a gente está sendo tratado por Deus, a gente tem que glorificar a Deus, porque Deus nos aperta, mas na verdade o que Ele está fazendo é querendo nos levar a um propósito maravilhoso. Do mesmo jeito que Deus fez isso com Jacó e chamou ele de Israel, eu quero dizer que Deus tem um novo nome para você. Tem um caráter elevado. E Deus vai fazer com que tudo que Ele prometeu na tua vida se cumpra. E depois daquela experiência, Jacó se encontra com seu irmão. Quando Esaú recebe os presentes do céu, ele fala, mas para que é isso? Vocês não se esqueçam que Esaú ficou com tudo. Ele não ficou só com a parte da primogenitura, ele ficou com o resto do gado que era de Jacó. Então ele falou, não, você não precisa me dar nada, eu enriqueci também. Mas eles se abraçam, eles se beijam, restauram o relacionamento. E agora Jacó está livre. Livre para ser o que Deus tinha para ele. Querido, se você está sendo tratado por Deus, não é porque Ele não te ama, é o contrário. É porque Ele te ama muito. E Deus é um Deus de misericórdia. Deus, Ele age com misericórdia e nos aceita para que sejamos salvos por sua graça. Mas no momento em que Ele faz uma aliança conosco e nós com Ele, começa um período de tratamento. Na vida de Jacó foram dos 20 anos. E Deus vai fazer isso com a tua vida também. Se vão ser 10, se vai ser 5, se vão ser 20 anos, depende da sua disponibilidade. Quanto mais rápido você deixar Deus agir, mais rápido a plenitude de Deus vai acontecer na tua vida. Diga assim, quanto mais rápido eu deixar Deus agir, mais rápido será o tempo da plenitude. Diga assim, Deus tem um propósito para a minha vida. Diga, o primeiro encontro de Jacó fala da minha salvação. Diga, as lutas do caminho fala do tratamento de Deus na minha vida, para mudar o meu caráter. Diga, as promessas Ele não retirou, mas Ele tratou. E quando Jacó estava pronto
para aquela batalha verdadeira. Jesus se apresentou e lutou na dimensão da força de Jacó. Querido, a Bíblia diz que Jesus controla o universo na palma da sua mão. Vocês acham que Jesus precisava de Jacó liberá-lo? A luta que Jacó teve no vale de Jaboque com Deus é a luta de uma pessoa que está orando e intercedendo até ser abençoada por Deus. Sabe aquela hora que você tem que gemer para Deus, você tem que urrar para Deus, e você tem que dizer: Deus, eu preciso da tua bênção, eu não vou abrir mão, eu não vou voltar para o pecado, eu não vou desistir do teu chamado, eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. É essa luta que Deus está esperando do seu povo aqui, hoje. É dizer: Deus, mexe comigo, toca em mim, marca a minha coxa, mas me leva ao teu propósito. Deus está dizendo isso para você, porque Ele te ama muito. Ele vai continuar te abençoando, mas Ele só vai cumprir o propósito que Ele tem para você quando você enfrentar os seus podres, os seus defeitos e pecados, e caminhar de volta, e parar de fugir. E aí então, você vai experimentar um novo começo.